moçada, tudo bem? Beleza? Nós vamos falar um pouquinho sobre o tempo. Falar sobre o tempo. Sim, o tempo é a principal matéria-prima da história. E o tempo é uma coisa muito interessante, porque já pararam para pensar que o tempo ele é uma das coisas mais democráticas que existe? Todas as pessoas possuem o mesmo tempo. Um dia tem 24 horas, para o rico, para o pobre, para quem mora na roça, para quem mora na cidade. É sempre o mesmo tempo, o mês tem 30 dias, o ano tem 12 meses, e assim funciona o tempo. Mas por que às vezes nós temos a impressão e a sensação que o tempo está passando de forma diferente? Já parou para pensar que quando você está na roça, na área rural, tranquilo, sem muitos compromissos, ou então quando está olhando para o relógio e aí parece que o tempo não está passando, ou que o tempo passa de forma mais lenta. E quando você está na correria, quando você está ligado em tecnologias, quando você está com um número de compromissos muito grande e com prazos para cumprir, parece que o tempo passa rápido demais, parece que você não consegue ver esse tempo passar. Ele passa e piscou, já passou. Pois é, mas é o mesmo tempo. Na verdade, o que a gente vai conversar hoje é um pouco sobre a diferença entre o tempo cronológico do relógio e o tempo histórico dos fatos, dos acontecimentos. Dá uma olhadinha nessa imagem. O que a gente está vendo aí é uma cidade grande, uma metrópole. Dá para perceber aí muitas pessoas na rua, pessoas carregando bolsas aí, talvez sejam computadores, prédios, grandes prédios, arranha-céus, com muita propaganda. Isso é uma imagem, já deu para perceber aí que é uma imagem de Tóquio. Essa é uma imagem de um fato moderno, de um cotidiano atual, recente. Agora presta atenção, dá uma olhada agora nessa outra imagem, essa que você está vendo aí, pessoas já num ambiente, num cenário totalmente diferente, pessoas em volta do fogo, desenvolvendo algumas atividades aí também. Se você parar para prestar atenção no que eles estão fazendo aí, eles estão preparando lanças de madeira no fogo. Dá para perceber as roupas que eles estão usando, até se observar mais um clima de tranquilidade aí, e eles estão num outro tempo. Num primeiro momento, a gente pode achar que são duas imagens em tempos diferentes, mas não é. Na verdade, essas duas figuras, essas duas imagens, tanto a primeira de Tóquio quanto esta segunda, são imagens do século XXI. A diferença é que esta segunda imagem é o ambiente geográfico, a localização é que é outra. Essa segunda imagem, na verdade, é uma comunidade na Tanzânia, uma região onde tem um ritmo de vida diferente, uma cultura diferente. E aqui é bom que a gente já diga que não é uma cultura nem mais adiantada e nem mais atrasada, é uma cultura diferente, é uma cultura com costumes diferentes, com um ritmo de vida diferente, e aí dá uma sensação de passagem de tempo diferente, e até pode dar a falsa impressão que estamos vivendo em tempos muito distantes um do outro. Isso, então, nos leva a uma primeira reflexão sobre o tempo, é que os seres humanos, desde a pré-história, tinham uma necessidade de estabelecer alguma divisão de tempo, de contar o tempo de alguma forma. As primeiras civilizações, eles precisavam organizar o seu tempo, até em função da agricultura, em função de organização da vida das comunidades, era necessário se criar uma contagem de tempo. Daí começa a primeira ideia do calendário. E a primeira forma de se organizar o tempo, logicamente, foi baseado em coisas da natureza. As estações do ano,
né? Eles não tinham esse nome ainda de estações do ano, mas a época de chuva, a época de seca, a época de frio, como isso acontecia com regularidade, acontecia todos os anos, então os povos mais antigos tinham uma noção da passagem do tempo quando contavam estes acontecimentos. Também uma outra forma de se entender a passagem do tempo é observando a natureza, o sol que a impressão que se tem do sol nascendo, do sol se pondo, a posição da lua. Então todos esses fatos naturais que aconteciam com regularidade, que aconteciam sempre da mesma forma, ou pelo menos de forma muito semelhante, fizeram com que se estabelecesse as primeiras noções de tempo. E é em cima dessa noção de tempo, e é sobre essa noção de tempo, é que se estabelece os primeiros calendários da história. O primeiro conceito, para ser lembrado então, é justamente o de tempo cronológico. Esse tempo que a gente consegue agrupar em horas, em dias, em meses, em anos, esse tempo, essa passagem de tempo, é que é chamado de tempo cronológico. A palavra cronológico vem justamente de cronos, que é tempo, lógico seria estudo, o estudo do tempo, o cronômetro, o marcador de tempo, um tempo que pode ser marcado, um tempo que pode ser medido, é chamado de tempo cronológico. Esse é o tempo que os calendários marcam. E cada povo foi criando aí o seu calendário. Até hoje, os calendários servem para mostrar, para expressar a diversidade cultural que existe entre os povos. Nós, aqui do Ocidente, esse lado ocidental do mundo, nós temos o calendário cristão. O marco principal do nosso calendário é o nascimento de Cristo. O personagem histórico chamado Jesus Cristo foi tão importante que se estabeleceu um calendário a partir do nascimento de Cristo. Então é muito comum, nós vemos nos livros, nós utilizarmos essa expressão de antes de Cristo e depois de Cristo, AC e DC. Então este é um dos calendários, o calendário cristão. É claro que nem todos os povos, e o calendário cristão é um dos mais utilizados, mas nem todo o povo tem essa mesma divisão. O calendário não é o mesmo para o mundo inteiro, depende muito da cultura, da diferença entre os povos. Já no calendário muçulmano, no calendário usado pelos povos orientais, sobre os povos que têm uma crença no islamismo, já há um novo calendário, um calendário diferente do calendário cristão, onde a passagem do tempo é marcado pelo ciclo lunar e não pelo ciclo solar, então pela lua e não pelo sol, e eles têm outras marcações também do tempo histórico deles. Para você ter uma ideia, o ano 1 para eles não é o nascimento de Cristo, eles não têm essa marcação. O ano 1 seria uma mudança de uma cidade sagrada. Maomé teria mudado da cidade de Meca para a cidade de Medina. Ou seja, um grande profeta, na verdade, o maior profeta do islamismo, que é Maomé, em determinado momento, ele deixa a sua área de influência, que era Meca, uma cidade oriental, e passa para Medina. Essa passagem, para eles, é o ano 1. Se formos colocar essa data dentro do calendário cristão, teria acontecido mais ou menos no ano 622 da era cristã. Para eles, é ano 1. Eles estão começando a contagem do calendário. Outro calendário é o calendário judeu. No calendário judeu, a forma de agrupamento, a forma de medir a passagem do tempo é tanto o ciclo do Sol quanto o ciclo da Lua. Os anos são marcados pelo ciclo solar, pela passagem do Sol. Os meses, pelo o ciclo lunar, pela movimentação e as fases da Lua. E eles têm também uma outra forma de marcar o ano 1. O ano 1 teria sido o nascimento de Adão, na verdade a criação de Adão no paraíso teria sido o ano 1 para o povo judeu. Eles se baseiam, o judaísmo se baseia em alguns livros do Antigo Testamento e este calendário judeu, então é um terceiro calendário. Embora povos que têm uma crença judaica, povos que têm uma crença no Islã, no islamismo, e povos cristãos tenham vivido na mesma época, estamos vivendo na mesma época, somos contemporâneos,
mas a forma de organizar o calendário é diferente. Nesse esquema, aparecem os 3 calendários: primeiro o calendário judeu, logo abaixo o calendário cristão e, por último, o calendário muçulmano. Se pegarmos o ano 1 como a criação do mundo, como acreditam os judeus, esse ano 1 equivale a 3.760 a.C. no calendário cristão, e o calendário muçulmano nem teria começado ainda. O calendário muçulmano só começaria o ano 1, que é chamado de Hégira, essa mudança da cidade de Meca para a cidade de Medina. O ano 1, então, seria aproximadamente 622 no calendário cristão, ou 4.382 no calendário judeu. É claro que isso é só uma visão, uma outra maneira de enxergar as coisas, né? Que é observar o calendário cristão e o muçulmano a partir do marco inicial do calendário judeu. E aí nós chegamos num segundo conceito, que é o conceito de tempo histórico. Desde que os seres humanos começaram a se agrupar em sociedade, começaram a criar civilizações, cada um à sua maneira, cada um em um ponto do planeta, normalmente próximo a rios, mas desde as primeiras civilizações, o ser humano começa a organizar o seu tempo de forma diferente. E desde o momento que essas sociedades, eles têm uma forma própria de organizarem-se, uma forma própria de enxergarem a passagem do tempo e de terem as suas crenças próprias, de ter os seus costumes, os seus hábitos, o que nós chamamos de cultura, como cada um desenvolve diferente no lugar onde viviam, cada um traçou um caminho. Então nós podemos afirmar o seguinte: embora o tempo passe da mesma forma para todos os povos, nem todos os povos passam pelo tempo da mesma forma. Cada um se organiza de um jeito. Então, esta forma diferenciada de passar pelo tempo cronológico, essa forma de organizar o próprio tempo, o seu povo, o seu modo de vida, essa forma diferenciada de organizar o tempo é que nós chamamos de tempo histórico. Então, só para comparar, o tempo cronológico é a passagem natural do tempo, que pode ser marcado pelo cronômetro, pelo relógio, por instrumentos, que pode ser agrupado. Já o tempo histórico é um pouco mais subjetivo. O tempo histórico é a forma que cada grupo humano, que cada sociedade organiza o seu próprio tempo. E a imagem mais clara é justamente da comparação daquelas duas imagens, do povo da Tanzânia e de um povo do Japão, em Tóquio. Embora estejam vivendo no mesmo tempo cronológico, a organização do tempo histórico deles é totalmente diferente. E aqui já vale lembrar um conceito que é muito importante, que a gente vai falar sobre etnocentrismo. O que vem a ser etnocentrismo? Mas para entendermos esse conceito, já é bom lembrar que não existe, é uma ingenuidade e não é correto essa afirmação de que um povo esteja mais adiantado e o outro povo esteja mais atrasado historicamente. Não se trata de uma medição linear do tempo histórico, porque sim, o tempo cronológico pode ser medido, mas o tempo histórico não existe uma comparação, uma competição para saber se um povo é mais adiantado ou mais atrasado. Existe uma diferença na organização do tempo, existe uma diferença de cultura e não se pode afirmar categoricamente o que é um povo adiantado, o que é um povo atrasado. Será que a tecnologia, a correria do dia a dia é um marco de civilização superior? Será que a tranquilidade, o melhor uso da natureza e um melhor domínio sobre o próprio tempo é uma marca de sociedade atrasada, como muitas vezes tendemos a pensar? Então não existe, na verdade, essa comparação. Existem tempos históricos diferentes e não tempo histórico adiantado e tempo histórico atrasado. Todas as civilizações, todos nós, somos seres humanos. Portanto, somos iguais. Mas, por outro lado, somos diferentes. Ora, somos iguais ou somos diferentes? Somos iguais enquanto natureza, enquanto espécie. Somos diferentes enquanto cultura, a forma de nós nos organizarmos. Muitos valores culturais que nós não damos importância nenhuma
uma outra sociedade pode dar uma importância muito grande. Muitos valores culturais que nós criticamos e, pelo próprio desconhecimento, achamos estranho, pode ser sagrado para um outro grupo social, para uma outra sociedade. E aí nós entramos num terceiro conceito, que é o conceito de etnocentrismo. Essa palavra, que talvez não seja tão usual, tão comum no nosso vocabulário, mas que essa prática sim é muito comum. Etnocentrismo é a valorização do que é nosso, da nossa cultura, da cultura do nosso povo, em detrimento, em prejuízo de culturas diferentes da nossa. Claro, é importante valorizarmos a nossa cultura, mas quando nós colocamos a nossa cultura como a única cultura válida e desvalorizamos as outras, aí estamos numa prática errada, numa prática que pode levar a consequências muito complicadas de relacionamento, de marginalização, de preconceito, por desconhecimento, por ignorância, que é o etnocentrismo. Imagine nós, no mundo ocidental, deixarmos de lado garfos e facas e comermos com palitinhos. Imagine nós participarmos de reuniões sociais, nós homens, utilizando saias. Isso que parece estranho para nós, são práticas completamente normais, comuns e usuais para outras sociedades. Os japoneses seria muito estranho comer com garfo e faca. Para os escoceses, a utilização da saia é uma coisa muito comum. Então, aí há a necessidade de se entender as diferenças culturais, a diversidade cultural do mundo, e entender que o etnocentrismo é um erro. Não apenas uma cultura é válida, mas apenas nós estamos habituados a ela, e nem por isso é a única verdade absoluta com relação à cultura, a usos e costumes. A prática do etnocentrismo, ela pode ser bem danosa, pode ser bem perigosa, quando nós consideramos culturas como pequenas, como fracas, e aí há até uma ridicularização de costumes diferentes dos nossos. Quando nós nos abrimos para o conhecimento de culturas diferentes, há um crescimento e entendimento muito maior do que seja a cultura humana e não a cultura de uma região. Enfim, é isso. Esses três conceitos vai servir para que a gente possa entender muita coisa ainda dentro do processo histórico. Então, relembrando que é o conceito de tempo histórico, de tempo cronológico e de etnocentrismo. O tempo histórico, que é a forma de organização do tempo por diversas culturas, o tempo cronológico, que é o tempo que pode ser agrupado, que pode ser contado e medido, e o etnocentrismo, que é quando nós achamos que todas as pessoas, todos os grupos, precisam viver no mesmo momento histórico. Não, os momentos históricos são diferentes e é prova de crescimento sabermos que existem diferenças, diversidade, mas não existe um povo superior a outro e nenhuma cultura superior a outra. E é isso. Valeu!